Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, por esta manhã maravilhosa. Estamos aqui na casa do Senhor, já por uns 30 minutos, cantando, orando, adorando a Deus e também já estudando a palavra. Nós vamos iniciar essa transmissão orando um salmo. Os salmos são cantados, né? Mas nós vamos orar lendo os salmos. Amém? Pastor, passa essa Bíblia para a irmã Lorraine. Isso. Salmo 84. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós vamos ler esse salmo aqui. Acompanhem na sua Bíblia. Receba de Deus a palavra que o Senhor tem nesta manhã, né? O título na minha Bíblia é A Felicidade daquele que habita no santuário de Deus. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Vamos repetir? A felicidade daqueles que habitam no santuário de Deus. Amém. Fala, eu habito no santuário. Fala, eu me tornei santuário, tabernáculo. Então o salmista aqui, né, ele vai fazer este louvor, esta adoração e esta oração, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis é a tua presença, não é? A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Amém, irmãos? A sua alma anseia pela presença de Deus, a minha anseia. A minha, ela anseia, ela chega a desfalecer diante da presença de Deus, do desejo de estar na presença de Deus. Ele habita em mim, já estou com Ele 24 horas por dia, mas aqueles momentos que a gente tira, entende, irmãos, né? Para comunhão, para falar. Por isso, se eu estou varrendo, eu estou ouvindo a palavra. Se eu estou lavando vasilha, eu estou ouvindo a palavra. Se eu estou faxinando aqui, né? Jogando cloro nesse chão, água sanitária, como fiz ontem, a palavra está sendo passada ali, eu estou ouvindo. Com pouco o Espírito Santo me toma em mistério, irmãos, em língua estranha. Estou ouvindo louvores, porque isso é fundamental, isso é indispensável. Sem isso nós não vivemos, irmão. É mais do que o ar que respiramos, mais do que os pulmões nossos necessitam de ar puro. A nossa alma, ela tem sede de Deus, o nosso espírito, viu, irmãos? Então, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Amém? Fala, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O verso 3, ele fala, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Já pensou, irmãos? O passarinho, né? Gosta às vezes de ficar, se tiver um lugar que é aberto, eles entram, ficam por aqui, né? Assim, as aranhas, fica aí, as lagartixas, né? Por quê? Encontrou casa. Oh, que maravilha! Ele é o nosso abrigo, é o nosso esconderijo, a nossa casa. E nós estamos aqui, irmãos, mas nós estamos caminhando para a nossa casa eterna. Glória a Deus! Aí vem o verso 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado, feliz é aquele que está na presença, quando o Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo, ele louva, ele adora, ele busca, ele recebe, ele é renovado, somos renovados, somos impactados, somos alimentados, amém, irmãos? Pela presença do Senhor. O verso 5, vamos juntos? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, caminhos certos, caminhos direcionados, não é assim? Sem tropeços, que o Senhor vai limpando os tropeços, a gente vai passando, vai pisando os espinhos, porque estamos calçados com a preparação do Evangelho da Paz, não é? Olha o verso 6, o qual, passando pelo
vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Oh, meus irmãos, nesse mundo árido que estamos vivendo, nós somos manancial, meus queridos, amém, queridos? Nesse mundo desafiador, com tantas leis que apoiam coisas terríveis, né? Apoiam coisas terríveis, tiram a Bíblia do lar, da família, das escolas. Meu Deus, tira a autoridade dos pais sobre os filhos. Os pais é que ensinam os filhos, ensinam com exemplo, ensinam com a vida, ensinam com palavra. Então, nesse mundo árido, o salmista está falando que nesse mundo árido que vivemos, desafiador, esse mundo difícil, conturbado, inseguro, como é que está o mundo, irmão? Está de cabeça para baixo, minha gente, literalmente. Mas o salmista está falando que nós somos manancial, amém, queridos? Sabe por quê? Porque nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos fonte inesgotável, o Espírito Santo habita em nós, irmãos. Então é lá no serviço pesado, no serviço difícil, no sobe e desce, na luta, aonde estamos, nós manifestamos a glória de Deus. Nós nesse mundo árido, nesse mundo desafiador, nós somos um manancial, amém, irmãos? Você recebe? Então, sendo um manancial nesse mundo árido, vai indo de força em força. Olha aí, irmãos, é de força em força que nós vamos indo. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Olha o verso 8, que lindo. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Amém, querido? Você quer que Deus te ouve? Então, o pastor já falou que hoje sobre a oração, nós louvamos a Deus pelos irmãos que estão aqui conosco, pelos irmãos que já estão conosco também aqui online. Nós estamos lendo o Salmo 84, viu, cunhado? Maravilhoso, o Salmo 84, ele fala que nós somos manancial, nesse mundo árido, nós somos manancial, somos fonte, porque Ele habita em nós, então nós somos fonte, nós descedentamos pessoas, nós alimentamos pessoas, meus irmãos, glória a Deus, irmãos que já estão conosco também aqui online. O verso 9, olha, ó Deus, é escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador único. Nós cremos num Deus eterno, poderoso, que nos fez parecido com Ele. Nós temos o selo do Espírito Santo. Nós somos ungidos de Deus, irmãos. Viu, irmão? Nós somos ungidos de Deus. Nós somos de Deus. Agora o verso 10, Salmo 84. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Olha que declaração. Iniciamos nossa transmissão nesta manhã fazendo esta oração. Na presença de Deus, somos renovados, somos curados, somos ensinados, doutrinados. Amém, queridos? O que mais que nós somos? Ficamos alegres, né? A presença de Deus. Então o salmista fala que mais vale um dia nos teus atos, na tua presença, do que em outra parte 1000. Glória a Deus. Eu digo amém diante disso, eu concordo, penso assim também, e creio que os irmãos, né? Preferiria estar à porta da casa do meu Deus? Eu prefiro, sabe por quê? Quem é a porta da casa de Deus? Hein, pastor Vanilson? Hein, mestre? Hein, mestre Antônio Ramos? A porta chama-se Jesus Cristo. Eu prefiro estar à porta da casa de Deus do que em qualquer outro lugar. Aleluia! E eu estou à porta da casa de Deus, igual Mardoqueu, à porta do rei Xerxes, né? O Artaxerxes lá, né? E eu estou à porta da casa de Deus, e trabalhando, vivendo, alimentando, porque é tudo nele, por ele, para ele que são todas as coisas. Amém, queridos?
Aí o verso 11: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Glórias a Deus. A Bíblia nos garante que Ele nos dá todas as coisas. A Bíblia declara que riquezas e honras estão na mão dEle, tudo está na mão dEle. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Oremos para que o Senhor mude o nosso coração, né? O teu propósito seja estabelecido em minha vida, Senhor, porque a tua vontade ela é boa, ela é agradável e perfeita, porque Jeremias escreve que eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz. E o verso 12 do Salmo 84, esta oração: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Glórias a Deus. Nós iniciamos então a nossa transmissão nesta manhã, fazendo a leitura do Salmo 84, orando o Salmo 84. Glórias a Deus. Queridos, então sendo nesse mundo árido um manancial, nós ministramos, estende as mãos para cá, irmãos, me ajudem, em nome de Jesus, sobre cada irmão que já está conosco online, sobre aqui todos nós ministramos esse manancial para a vida, esse manancial que está dentro de nós, que flui água viva, porque Jesus Cristo está em nós, Ele é a água viva, eu sou a água da vida, o Espírito Santo habita em nós temos o selo. Que Deus fale conosco nesta manhã, meus irmãos, abre o seu coração, pegue uma caneta, um papel, anote e me ajude a divulgar a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, peregrino que semeia, nós somos peregrinos nesta terra com uma patente de embaixador. Que aí quando eu falo em peregrino que semeia, eu me lembro de um homem chamado Isaac, filho de Abraão, Isaac, pai de Jacó, Isaac, vô de José, amém, irmãos? Lá em Gerar, depois você pesquisa sobre Gerar, lá em Gerar, Isaac semeou, mas Isaac era peregrino na terra, como você e eu somos peregrinos, com uma patente de embaixador, amém, irmãos? Com uma patente de reis e sacerdotes, porque Pedro escreve que nós somos, ele nos constituiu, irmãos, é Bíblia, irmãos, amém, queridos? Então, Isaac, a gente poderia perguntar a cada um de nós mesmos aqui, perguntaríamos a Isaac: ô Isaac, você está de passagem nessa terra, você é peregrino nessa terra, por que você está cavando? Isaac chegava, levantava um altar de adoração a Deus, cavava um poço e se estabelecia. Olha a ordem das coisas. Isaac chegava e orava a Deus, fazia um altar a Deus, cavava um poço, que é água. A maior riqueza, irmãos, daquele povo não era os camelos, não, irmãos, era a água, porque a água é muito difícil, e a maior riqueza nossa é a água, amém, irmãos? Por quê? A água é Jesus, amém, queridos? Então, peregrino que semeia, você, eu, somos peregrinos que semeamos, nós estamos sim de passagem, né? Eu estou de passagem por aqui, mas eu preciso continuar plantando e cavando poços, e plantando, semeando. Eu não sei se eu vou colher, mas a minha descendência, mas eu também não sei se ela vai colher, porque de repente eu mudo literalmente, fisicamente, mas outros colherão. A exemplo de Isaac, vamos como peregrinos que somos semear, amém? O que temos semeado, meus irmãos? O perdão, a misericórdia, a compreensão, o amor. Nós, Senhor Deus, tem nos dado condição de nos prepararmos, maturidade é isso, meus irmãos, a nossa lição, ela é sobre maturidade, e eu quero lembrá-los, a todos nós, que o livro, o manual da maturidade é a Bíblia, o manual da maturidade é a Bíblia, ela nos ensina tudo, a família, o manual da família, a obediência produz maturidade,
Maturidade, irmãos, não é só pensar nos cabelos brancos, não, nos 60, 70, 80 anos, não. Tem pessoa de 20 anos madura, equilibrada, sensata, compreensiva, generosa, amorosa. E essas são características de uma pessoa madura. Ele perdoa, ele estende a mão, ele libera o perdão, ele socorre, ele compreende, né? Aqui, olha, o perfil da igreja que tem maturidade. Qual é o perfil? Uma igreja que contribui, que obedece, que ajuda, que é amorosa, que é fiel, que é compreensiva, que visita. Qual é o perfil da igreja, né? Se nós tomarmos, por exemplo, a vida do profeta Eliseu como etapas da maturidade, lembra de Eliseu? Ele tinha juntas de boi, ele era carreiro de boi. Com pouco o profeta Elias passa, joga em cima dele a capa e ele deixa tudo, ele sacrifica aquilo, leva aqueles boi de excelência e faz sacrifício, pega aquele carro e faz altar. Qual é a sua formação? Qual é a sua profissão? Faça disso um altar a Deus. Sou professor, isso aí é o seu altar. E agora aí, eu sempre tive isso comigo a minha vida inteira. Eu sabia que eu era uma missionária disfarçada de professora, embora eu seja professora por formação, vocação, dom, paixão, mas eu sempre soube uma missionária, né? Portanto, no consulado esses dias agora, eles leram lá, professora missionária, com 2 palavras. O visto da senhora já foi liberado. Perguntou 2 coisas. Quantos filhos? 2, né? Só está indo para a casa de um, pronto. O visto da senhora está liberado, pronto. Professora missionária, amém, irmãos? Faça como Eliseu, as etapas. Ele pegou o carro de boi, queimou, fez um altar, colocou os bois de excelência, fez sacrifício a Deus e seguiu o profeta. Etapas, aprendendo com o profeta Elias, servindo. Depois ele recebe a capa de Elias. Eu estou debaixo da capa de Elias. Quem quiser, receba aí a capa de Elias sobre você. A capa da obediência, da fé, do amor, da comunhão, dos milagres, em nome de Jesus. Viu? Glória a Deus. Bíblia Sagrada. Ô glória. Amém? Bíblia na mão, papel, caneta e anotem. Glória a Deus. Lembra que o processo, semente tem processo. Lembra que há um processo da semente, né? Todos sabem, preparar a terra, selecionar a semente. E glória a Deus por isso, né? Então, fala comigo, eu semeio, eu cultivo, eu planto. Embora eu seja peregrina nesta terra, aleluia, oh glória, né? O que impulsionou Isaac a plantar é a vida, a fé, o amor, a obediência. Ele plantou, não quer nem saber quanto tempo vou ficar aqui, sou peregrina nessa terra, mas enquanto eu estou aqui, eu semeio, eu planto, eu cultivo. E nós devemos orar pela cidade, todos os dias, pelo estado e pelo país. É dever do cristão orar, abençoar a nação, a pátria, as autoridades. É dever de interceder e abençoar. É dever, é Bíblia, irmão, isso é Bíblia, em nome de Jesus. Por que perder oportunidades? Quantas pessoas, não vou plantar não, bobo, eu não vou estar aqui. Eu já ouvi isso. Eu estou aqui há 21 anos nesse lugar, sendo abençoado e abençoando. Já pensou? No início eu falei, fulano, planta isso aí. A pessoa falou, bobo, isso leva muitos anos para produzir, não vou plantar não. Eu falei, fulano, pelo amor de Deus. É como o nosso pé de jabuticaba, que já produziu 2 vezes, viu? Produziu 2 vezes, tá? Se eu não estivesse plantando, é o que eu mais fiz até aqui, é plantar, é semear, é lançar o pão sobre as águas, nas diversas áreas da vida, nos diversos ângulos da vida, semeando enquanto educadora, professora, enquanto doméstica, enquanto do lar, enquanto escritora, enquanto intercessora, enquanto pastora, enquanto preletora, enquanto palestrista, semeando. Não podemos perder a oportunidade, irmão, não podemos ficar lastimando, lamentar,
Não, irmãos. Amém, irmãos? Não sei quem vai colher, né, Lohane? Você vai ser a filha, a neta, a bisneta? Ou se daqui você vai para outro país, igual sua irmã foi, está lá. Ô, glória! Não é verdade? Vamos plantar, irmão, em todos os ângulos. Arregaçar as mangas. Não quero nem saber quem vai comer, quem vai se alimentar disso aí. Eu quero é Deus. Vamos semear para os nossos filhos, nossos netos. Vamos deixar um legado de fé, de amor, de perdão, de misericórdia. Vamos deixar a herança também, você que pode, deixa a herança para suas netas, seus netos, vem mais aí, aleluia, né? A Emília vai aparecer muito conosco, tá, meu filho? Vai bater de frente conosco, tá? A outra é intercessora. Glória a Deus, aleluia. Comece, dê o passo, amém, irmãos? Dê o primeiro passo, conversamos isso ontem, né, pastor Vanilson? Você deu o passo. Eu tenho que construir uma casa. Constrói começando com um tijolo. Põe um tijolo lá. Começa a juntar pedra. Passa aqui, passa ali. Recolhe a pedra, já vai botando um monte de pedra. De preferência faz um altar ali, já ore. Derrama até um azeite ali, uma água. E já ore, ofereça a Deus. Põe uma pedra, compra um lote, põe pedra. Tá passando, vão lá. Tem meia hora de folga, vão lá com a família, vão carregar a pedra. Daí a pouco, estou de folga aqui, vão lá buscar uns carrinhos de areia no rio, põe areia lá, começa a construir, irmãos, é como uma pedra, é como uma pedrinha, é como uma caneca de areia, amém, irmão? É um tijolo, é assim que começa, em todos os aspectos da nossa vida. Quando então Salomão escreve Eclesiastes 11:1, ele fala, sobre lançar o pão, amém, irmãos? Lança o teu pão sobre as águas, amém? Agora, quando eu fico lembrando, irmão, de Pedro e João, confere, me ajuda aqui com a minha mente. Pedro e João na porta do templo chamada Formosa, que tinha lá um portador de deficiência muito grave, um coxo, um aleijado, vivia ali esmolando muitos anos, sabe, irmã José? Ele ficava ali na porta do templo, sabe, irmão Igor? Ficava ali na porta do templo. Era o costume, era a cultura deles, pedindo esmola. Com pouco, chega Pedro e João para a oração da tarde, das 3 horas, cheio do poder de Deus. O que Pedro e João falou? Olha para nós. Olhou, não tinha bolsa cheia de dinheiro, não tinha alforje cheio de dinheiro, não tinha turbantes, não. Olha para nós. Olhou, realmente, né? Não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, mão nele, pegou nele. Tem hora que você tem que pegar o sujeito pela mão e levantar ele, Tem hora que você tem que pegar, né? É como eu pego aqui nesse globo e falo, em nome de Jesus, vale de ossos secos, receba a vida. Receba a vida. América por completo, do norte, central e do sul, que seja América, toda América, continente asiático, continente europeu, continente africano, a Oceania, em nome de Jesus, eu sopro vida, despertamento, temor a Deus, não é? Temor a Deus, responsabilidade, compromisso. Então, como Pedro e João ali na porta do templo, mão nele, levanta e anda. O moço levantou, já pensou? E andou. E passou a adorar a Deus junto deles. Glória a Deus. Meus queridos, como eu tenho pensado sobre essa vida abundante que Deus tem para nós, mesmo em terras áridas. Lembro de novo de Isaac, viu, irmão? Se você quiser, Gênesis 26, verso 25, vida abundante em terras áridas. Isaac, quando ele deixa aquilo ali, ele deixou ali poços abertos de água. Deixe poços abertos de água, deixe vida, meus irmãos. Quando Isaac vai peregrinar, Isaac abre mão da maior riqueza do ponto de vista terreno, as águas. Isaac sai peregrinando, vida abundante em terras áridas. Os descendentes de Isaac, né? E nós
vida abundante em terras áridas. O Senhor tem isso para nós. Ele é rico, Ele é todo poderoso. Está nas mãos de Deus riqueza e honra, né? Então, sendo um manal de águas cristalinas deste mundo, amém, irmãos? Faz assim com a mão: Senhor, eu quero ser um manancial de águas cristalinas, água potável, água viva nesse mundo, na escola, no meu trabalho, na rua, em casa, na igreja, em nome de Jesus. Porque quando o profeta Jeremias vai falar assim, ó, o meu povo me deixou a mim um manancial de águas vivas. Está escrito em Jeremias 2,13, manancial de água, o meu povo me deixou. O Senhor falou: Jeremias, fala com o meu povo, que eles me deixaram. Eu sou um manancial de água viva. Me deixaram para cavar cisterna rota, para viver num mundo sofrendo aí, debaixo do jugo da escravidão, do castigo, debaixo de país opressor, porque me deixaram de honrar a Deus, confiar em Deus, fazer menção do nome de Deus, brincar com o nome de Deus. Quantas pessoas brincam, fazem chacota com o nome de Deus? Isso é gravíssimo. Deus é dono da vida, irmãos. Ele é dono de tudo. E aí, quando Jesus vai falar e João vai escrever, capítulo 4, verso 14, ali no diálogo de Jesus e a mulher samaritana, percebe isso? Jesus fala assim: aquele que beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você não vai ficar batendo de porta em porta, pedindo a outros deuses, guia, seja quem for. Não. Primeiramente, leve a Deus. Tudo leve a Deus em primeiro lugar. Apresente a Deus em primeiro lugar. E Jesus falando com aquela mulher: mulher, se você soubesse quem é que está conversando com você aqui, né? Maturidade, meus irmãos, não julga pela aparência. Nós não podemos julgar pela aparência. Nós cometemos muitos erros, muitos equívocos, viu? Por julgar pela aparência. Não, irmãos, é pelo fruto que se conhece a árvore, né? As aparências, como diz o ditado popular, se enganam, né? E Jesus falou: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, vai ficar saciado, vai ter vida plena, alegre, vai ter foco, direção, vai ser sensato, vai ser equilibrado, nunca mais terá sede. Quando eu lembro de Jesus falando: Jerusalém, lembra disso? Jerusalém, eu queria tanto cuidar de vocês. Vocês são meu povo. O povo é do ponto de vista terreno, de José, de Maria, dos judeus. Eu queria cuidar de vocês. Deus quer cuidar de você, meu irmão. Deus quer cuidar de você, minha irmã. Eu recebo. Cuida de mim, Jesus. Minha irmã com 5 anos, a Emília, cura eu, Jesus. Sara eu, 5 anos, morrendo sem ar para respirar, com uma asma no grau mais elevado possível. Cura eu, Jesus. Nunca mais ela teve aquele mal. E é uma bênção nas mãos de Deus. Então, meus queridos, Jerusalém, eu queria cuidar de vocês, assim como a galinha aninha os seus filhotes debaixo das asas. Eu queria cuidar de vocês, Jerusalém. E hoje Deus fala conosco, meus irmãos, nesta manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus quer cuidar da sua família, Igor, da sua esposa, dos seus filhos, fazer deles bênçãos, pessoas de nome, responsáveis, pessoas felizes. Viu, José? Deus tem vida plena, vida abundante. Irmã Lohane, com a princesa, a família, cada irmão aqui. O Senhor quer cuidar de nós, nossos filhos e netos, nossa descendência. Eu recebo. Senhor, cuida de mim. Cuida dos meus filhos, meus netos, da minha descendência. Cuida da minha descendência. Cuida dos meus irmãos, meus cunhados, cunhadas, meus sobrinhos netos. Cuida, Senhor. Nós queremos, nós precisamos. Amém, queridos? Porque Jesus falou: Jerusalém, eu queria cuidar de vocês, não deixar vocês ser escravos de nenhuma nação, não deixar vocês padecer vergonha, opróbrio, motivo de zombaria. Deus quer cuidar de nós, irmãos. Vamos estreitar aliança com o Senhor, buscar. Porque Jesus falou: aquele que busca acha. Mateus 7,7.
Bate que a porta abre. Bate, pede, busca. Amém, queridos? Eu quero, você quer? Eu quero. Deus abençoe os irmãos que estão conosco aqui e também aqui e também online, né? Muitas oportunidades são roubadas por falta de vigilância. Eu quero lembrar aqui os pais, nós os pais, os avós, que nós somos sentinela, meus irmãos, somos sentinelas. A gente não conhece bem essa expressão, né? Sentinelas é um guarda, é um vigia. É como se tivessem os guardas, os vigias para a cidade afora, com apitos, sabendo qual tipo de apito, qual tipo de som para produzir, dependendo dos perigos, né? Muitas casas, né, lá fora daqui, eu estive, inclusive no caso de minha irmã Ruth, no Texas, lá tem, dentro das casas, tem as caixas de som ligadas direto lá em alguns locais de segurança, de proteção, de guarda, soldados, governo, e dependendo do som que sai na caixinha, ela já sabe, temos que esconder, Léia, no abrigo que tem embaixo, na casa, na morada, já tem um cômodo muito bem fechado, lacrado, protegido, para sustentar algum tipo de terremoto ou coisa assim. À noite mesmo, uma das noites que eu dormi lá, com um pouco eu ouvi aquele som, ela veio rápido e falou comigo, não se preocupe, esse som é isso, isso e isso. Já pensou que coisa? Muito mais Deus. Irmãos, quer cuidar de nós, proteger nossa casa, nossos filhos, viu? Mas lembrando que nós somos pai, você é o sentinela da sua família. Você é mais que rei, mais que sacerdote, provedor, você é o guarda da sua casa, o sentinela, viu? Você tem um ministério sacerdotal, sacerdote é aquele que intercede, que abençoa, né? O sacerdote intercede, abençoa, mas você também é sentinela. Se você for lá para Jó 1:5, você vai ver que o Jó, quando os filhos terminavam as festas, que eles faziam festas, que a porção de filhos, 10 filhos que Jó tinha, Jó falava assim, não sei se eles aborreceram a Deus, deixa eu fazer aqui os sacrifícios e orar, interceder, pedir perdão. Não é maravilhoso, irmãos? Jó era um sentinela, Jó tinha umas características maravilhosas. Para mim, a maior delas, ele se desviava do mal. Íntegro, Deus fez todos íntegros, só não é quem não quer ser, não é verdade? Deus fez com toda, Deus deu quando ele sopra a essência dele, porque tem os atributos de Deus comunicáveis e os não comunicáveis. Nos comunicáveis, no sopro, ele já nos deu a bondade, a generosidade, coisas assim, né? O amor, principalmente o amor, né? Eu gostaria de ler um versículo aqui, Malaquias 2:7. Deixa eu ler Malaquias 2:7. Malaquias aqui na nossa Bíblia, na Bíblia tradicional, Bíblia, vou dizer comum, tradicional, ela é a última do Antigo Testamento aí, esse Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei de Deus, o ensino, a palavra, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Presta atenção nisso, irmãos. O que é que Deus está falando com você? O que é que Deus está falando com os homens, os varões? E conosco. Se o seu marido não é servo de Deus, não busca, então é você mesma, minha irmã. Os lábios do sacerdote guardarão a ciência, o ensino, o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei, a Bíblia, os ensinos, né? Agora, ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Para e pensa um negócio desse, irmão. Que negócio? Não vamos entrar mesmo, não vamos entrar não, né? Oh, glória a Deus! Quando eu me lembro aqui, irmãos, quando Paulo vai falar assim, 1 Timóteo 2:8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar de mãos levantadas. Lembra disso? Aí eu me lembro lá do Moisés, lá atrás, com as mãos levantadas, Josué guerreando lá embaixo. Quando ele cansava os braços, o povo de Deus perdia na batalha. Aí Moisés levantava. Aí Arão e Ur
sustentar os braços de Moisés. Sejamos Arão e Ur na vida dos obreiros. Amém, irmãos? Nós precisamos de intercessores. Sejamos Arão e Ur na vida do sacerdote da casa. A irmã aí com os 3 filhos, você vai sustentar o marido na oração, orando, abençoa, dá livramento, guarda. Quando você cansar, você tem 3 filhos, eles estão ali ajudando, até a pequenininha que é missionária, né? Que missionária, Yara, né, pastor? Que coisa, né? Que coisa, meu Deus, maravilhosa. Guarda isso, viu, mãe? Ela é uma missionária, tá? Prepara ela o máximo. Então, nós somos o braços de quem você tem sustentado. Eu preciso de intercessores, me ajudem, como Arão e Ur ajudou Moisés. Enquanto Moisés estava de braço estendido, orando pelo povo, o povo vencia. Que Deus levante Moisés no nosso meio, que Deus levante Arão e Ur no nosso meio, em nome de Jesus. Que maravilha, né? Estou quase terminando, não acredito isso. Glória a Deus, né? Oh, glória a Deus. Eu fico lembrando quando Mardoqueu falou: Esther, quem sabe, Esther, se não foi para esse tempo que você foi levantada, quando ela casou com o rei, né? Quem sabe, Esther? E a Esther se posicionou. Né? Oh, Deus, eu quero lembrá-los, meus irmãos, nesta manhã, como Deus vê. Como Deus te vê. Deus falou muito comigo isso aqui. Ele tomou até mistério. O povo ali de Deus no Egito, Faraó via um povo escravo, lembra disso? Uma família, era uma família, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, uma família escrava. Mas como Deus via aquele povo? Como que Deus via? O que vocês acham? Apenas, né? Que fosse descendentes apenas do amigo Abraão, meu amigo Abraão. São os descendentes do meu amigo Abraão. Já era o suficiente. Êxodo 2, 23 a 25. Mas sabe como Deus os enxergava? Uma nação. Amém, irmãos? Aleluia! Uma nação, irmãos. Uma nação. Uma nação de reis, uma nação de sacerdotes, uma nação. Então eu pergunto, como você acha que Deus te vê? Pare e pensa nisso, por favor. Como você acha que Deus te vê? Né? Ah, filha de fulano, neta de fulano. Tá, já está de bom tamanho, né? Um servo, crente em Jesus, fiel. Como Deus te vê? Ele te vê como um filho, como um cidadão dos céus, como um herdeiro das promessas. Ele te vê como alvo do amor dele, do sacrifício dele, a ponto de enviar Jesus. Como Deus te vê? Um amigo. Como Deus te vê? Sentinela, intercessor, né? Vamos ser como Jesus, escolher parceiros de oração. Teve momentos na vida de Jesus que Jesus escolheu 3, apenas 3, Pedro, Tiago e João. Mas houve um momento que ele escolheu apenas João. Vamos selecionar, vamos fazer uma triagem dos nossos amigos. Fazer triagem, tire, afasta do seu caminho aquilo que te joga para baixo, aquilo que compromete a sua moral, que compromete a sua fé, o seu amor. Temos que pensar no que passa aqui dentro, ó, amor, família, amor, passa aqui dentro. Isso queima dentro de nós, meus irmãos, esse amor. Vamos fazer essa triagem, vamos ser como Jesus. Houve um momento que Pedro, Tiago e João, mas houve um momento que apenas João. E houve um momento que ele orou sozinho. Vamos fazer essa triagem, né? E nós oramos, sabe por que nós oramos, meus irmãos? É apenas por obediência. Porque Deus sabe que você precisa o que eu preciso. Mas Paulo vai escrever Filipenses 4, 6. Seja o Senhor conhecido, abra sua boca e fala com Ele. Mas Ele já sabe, mas Ele quer que você fale com Ele. Amém, irmãos? Se você pegar no 1 João 1, 9,
tem o verso 7 e o verso 9. Lembra desses versículos? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Era um versículo que nós falávamos muito em minha casa. Confere para mim o 7 e o 8, pastor Vanilson. 1 João 1 só começa para mim o 7 e 8. E quase já encerrando então, uma pequena passada aqui na nossa revista sobre maturidade. Estou quase encerrando, agradecendo os que estão conosco online. Envie essa mensagem, baixe ela e envie, me ajuda, né? O verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica. Nos purifica. Agora o 9. Se confessarmos, isso, é esse aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que nós oramos. Não é porque Deus não já sabe a sua necessidade, não. É porque a Bíblia fala para nós orar, porque está lá em João. Jesus fala, João capítulo 15, para nós orar, porque Ele ouve. Amém, irmãos? E Ele responde. Então, marcas da maturidade, só para fechar. Fala comigo, perdão. Perdão, marca da maturidade. Essa maturidade, às vezes, os diplomas podem nos ajudar. Os diplomas, os conhecimentos, mas é o Espírito Santo, maturidade, né? Ser generoso. Quando eu falo em ser generoso, eu lembro da Sunamita, quando o profeta Eliseu passava para Sunem, ele e o moço dele, o Geazi, fazendo a obra missionária, ela observou, porque nós, as mulheres, às vezes temos mais oportunidade de observar. Ela observou que aquele homem tem um andar, ao jeito de falar, quando eu sirvo um copo de água aqui, a maneira dele, a cidade de Sunem fala do comportamento desse homem, e ela então falou com o marido dela, o marido, vamos fazer um quarto aqui para aquele homem é profeta, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando eu falo em generosidade, eu lembro daquela sunamita. Quando eu falo em enxergar, ver além das aparências, que é uma característica da maturidade, eu lembro daquela mulher, a sunamita. Quando eu falo em percepção espiritual, que é uma característica da maturidade, eu me lembro da sunamita, a mulher que pediu o marido, ele fez uma morada acima, porque o lugar de profeta é acima, lugar de sacerdote é acima, em comunhão com Deus. Não é morar num sótão de qualquer maneira, não. É oferecer o melhor para Deus, investir no reino de Deus. É outra característica de maturidade. E perdão, amor e perdão. Primeiramente, amor e perdão. Quem ama ajuda, quem ama perdoa, ajuda. O que é perdoar? Se teu irmão pecar contra você, vai até ele e fala, irmão, eu não entendi bem aquilo, vamos consertar isso aí, né? É suportar. Quando Paulo vai escrever em Colossenses capítulo 3, Paulo fala assim, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Então, perdão, generosidade, enxergar além das aparências, percepção espiritual, investir no reino. É a nossa lição de maturidade, viu? Maturidade é quando honramos a Deus. Quando é que eu honro a Deus? Quando eu temo a Deus, quando eu reverencio, quando eu dou o primeiro lugar para Deus, quando eu adoro a Deus, quando eu uso meus recursos para ajudar na obra missionária, os missionários. Esse mês de junho é um mês de preparação de obreiros, de missionários, é um mês de ensino, de escola bíblica dominical, é um mês do homem batista, é o mês do pastor, é um mês, né? É um mês de preparo, de treino, de missões. Quando somos humildes, mesmo ocupando cargos elevados, quando somos humildes, quando reconhecemos quem somos em Cristo, o que somos aqui
misericordiosos, generosos e tal. Então, essa maturidade sustentável, nós estamos estudando sobre maturidade, nós estamos aprendendo, pois é, e agora a maturidade então sustentável, né? Do dia a dia, depois de aprender, de estudar tudo sobre maturidade que estamos estudando, é honrar a Deus, ser humildes, quando praticamos a fé ela precisa ser praticada, meus irmãos, viu? O amor, principalmente, é fruto da maturidade, o amor ágape, o amor espiritual, o amor de Coríntios 13, o amor ágape é o amor de Deus, é o amor incomparável, é o amor que liberta e perdoa, é o amor imutável, é o amor que não tem fim. Oremos para que Deus nos dê esse amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, habita em nós de forma abundante, através da comunhão com o Senhor, através do estudo da palavra, da obediência, porque eu quero amar como Jesus amou, esse amor incomparável, esse amor que liberta e perdoa, esse amor imutável, esse amor que não tem fim. Eu ministro e eu recebo nas minhas veias, no meu sangue, no meu corpo, na minha mente, ministro e recebo esse amor, o amor de Deus, o amor que ajuda, o amor que visita, o amor que assiste, o amor que cuida, o amor que suporta e perdoa. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tenhamos um dia pleno, um dia alegre, festivo, e o culto logo mais abençoado, quando o pastor Vanilson vai nos trazer a palavra logo. Oremos durante o dia, pratiquemos, assista novamente essa palavra e me ajude a divulgar. Que Deus abençoe a todos que estão conosco. Um grande abraço. Obrigada, em nome de Jesus, porque dele e por ele